E aí galera, bom dia, tudo bem? Vamos dar seguimento, no nosso estudo do livro de Daniel. Eu vou falar aqui a respeito do capítulo 7 e do capítulo 8. Só uma observação, o livro de Daniel ele é dividido em duas partes, Do capítulo 1 ao capítulo 6 é a parte histórica, e do capítulo 7 ao capítulo 12 é a parte profética, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre o capítulo 7. O capítulo 7 fala do sonho que Daniel teve com os 4 animais, né? O sonho ele aconteceu no primeiro ano do reinado de Belsazar. E os 4 animais do sonho têm o mesmo significado, porém com uma outra perspectiva do sonho de Nabucodonosor. Tem um paralelo entre esses dois sonhos, dos 4 animais e da estátua que Nabucodonosor sonhou. Só para explicar, o mar no contexto desse sonho não é um mar literal, significa povos e nações, como a gente pode ver em Daniel 7, 2 e 3. Vamos lá. Falou Daniel e disse: Estava eu olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Não é um mar literal, seria povos, povos e nações. Nesse sonho, ele viu, tinha um leão, um urso, um leopardo e um outro animal que ele não conseguiu descrever o que era, Em paralelo com a estátua, o leão representava a cabeça de ouro, o urso os braços de prata, O leopardo seria o quadril de bronze, e o quarto, que é o animal que era terrível, espantoso e forte, seria as pernas de ferro. Os animais não aparecem simultaneamente, mas aparecem sucessivamente, assim como os impérios representados, Vamos falar um pouco dos animais agora. O leão, ele tinha asas de águia. O leão estava representando o Império Babilônico, e as asas foram arrancadas, simbolizando quando Nabucodonosor foi arrancado do seu trono. E depois foi dado mente de homem, que simboliza quando ele foi restituído à sanidade do rei. O outro animal foi o urso, que fala que na boca, entre os dentes dele, ele carregava 3 costelas. O urso ele seria representando o Império Medo-Persa. As 3 costelas seriam os 3 impérios destruídos pelos Medo-Persas, que são a Lídia, o Egito e a Babilônia. O terceiro animal é o leopardo. Fala que tinha 4 asas e 4 cabeças, O leopardo estaria representando o Império Grego. As asas do leopardo simbolizavam a velocidade, E assim como a Grécia conquistou vários reinos sob o comando de Alexandre o Grande, as 4 cabeças simbolizavam os 4 generais que sucederam o Alexandre depois da morte dele, E agora vamos lá para o quarto animal. O quarto animal, terrível, espantoso e forte, seria o Império Romano. Os romanos não foram vencidos por outro império, o que nos lembra, fala da pedra que não foi lavrada por mãos humanas, que batia na estátua e destruía ela totalmente. Lembramos que Jesus nasceu na época do Império Romano. O reino de Jesus vai dominar o mundo inteiro. Esse quarto animal, ele tinha também 10 chifres. 3 deles caía dando lugar a um chifre pequeno. Isso se refere a 10 partes que vão governar o mundo perto da chegada do Anticristo. Esse chifre pequeno seria, no caso, o próprio Anticristo, No próprio sonho do Daniel, um anjo explica para ele, o significado da visão dos animais, que são reinos.
e ele quis saber a verdade a respeito do quarto animal, né? Ele queria saber mais a respeito desse quarto animal e os chifres dele. Então, o anjo explica para ele que os 10 chifres são 10 reinos que viria desse império. E o pequeno chifre que viria depois seria, no caso, o anticristo, né? Que está no versículo 25 e 26. Aqui, ó. Falando desse pequeno chifre, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Isso foi o capítulo 7, né? Só lembrando, né? Daniel 7:27 nos mostra que enquanto todos os reinos, todos os impérios tiveram uma ascensão e uma queda, o reino de Deus vai durar para sempre. Fala aqui, ó, no versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Amém? Vamos lá. No capítulo 8, Daniel ele tem a visão de um carneiro que tinha 2 chifres. Um chifre era maior que o outro. O chifre maior ele nasceu depois. Nessa visão vinha um bode que também tinha um chifre muito grande. Ele vinha com velocidade, fala que os pés dele não tocavam o chão. E ele bateu nesse carneiro e o chifre dele quebrou. Quando o chifre dele quebrou, nasceu mais 4 no lugar. E de um desses chifres nasceu um chifre pequeno, certo? E nessa visão também, Daniel ele questionou, né? Ele perguntou para os anjos a respeito dessa visão, do significado da visão, e os anjos explicaram para ele também, assim como foi no outro sonho, né? Essa visão do capítulo 8, Daniel ele teve no 3º ano do reinado de Belsazar. Isso mostra pra gente que o livro de Daniel está escrito numa ordem cronológica, né? Pois a Babilônia cai no capítulo 5 de Daniel, e Daniel é jogado na cova dos leões no capítulo 6, né? Ainda no Império, já no Império Medo-Persa. Na visão, Daniel foi levado para a cidade de Suzã, perto do rio Ulai. Ele viu um carneiro, né, com 2 chifres, um mais alto que o outro, e o mais alto cresceu depois. O carneiro tá simbolizando o Império Medo-Persa, e os chifres são 2 entidades, os Medos e os Persas. O chifre maior que subiu depois é o Império Persa, que era mais forte. Depois ele viu um bode, né, com um grande chifre que vinha rápido sem tocar o chão. O bode bateu com força no carneiro e quebrou o chifre. Em seguida, nasceram mais 4 chifres no lugar. E de um dos chifres saiu um pequeno que se tornou muito forte. O bode, daí, nessa visão, ele representa o Império Grego. O chifre grande que quebrou representa, no caso, o Alexandre o Grande, né? E os 4 que nasceram depois são os 4 generais que sucederam Alexandre depois da morte dele. O chifre pequeno que cresceu, né, como já foi falado, é o anticristo, pois fala aqui que ele perseguia os santos. Tem alguns teólogos que falam que esse chifre pequeno ele representa Antíoco Epifanes, né, que ele profanou o templo na época que teve aqueles 400 anos de silêncio, né, entre o livro de Zacarias até Mateus. Ele profanou o templo porque ele sacrificou um porco, né, onde era para sacrificar os carneiros e tal.
ele entrou lá e sacrificou um porco. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que sim. Que Deus abençoe aí. Até mais.